PhD em neurociência e professor de Stanford, Andrew Huberman, sugere um protocolo para nos tornar mais disciplinados e dispostos a trabalhar, independente da motivação. Eu confesso que não imaginava quem é o principal vilão para a falta de motivação. Esse vilão é o responsável por começarmos uma atividade física ou uma dieta e abandonarmos depois de 2 ou 3 meses. Esse vilão também é capaz de nos desmotivar depois de um tempo estudando ou trabalhando em um projeto pessoal. A maioria das pessoas trabalha duro em uma atividade para atingir um objetivo final, uma recompensa, seja ela monetária ou social ou de qualquer outro tipo. No entanto, a forma como a dopamina se relaciona com a recompensa pode nos desmotivar com o passar do tempo e nos fazer evitar o trabalho árduo, difícil, que temos que fazer no nosso dia a dia. E tudo isso é controlado pelo sistema dopaminérgico, ou seja, domine esse sistema e você terá nas mãos um dos aspectos mais poderosos da biologia humana. Absolutamente todos os profissionais que são os melhores naquilo que fazem conseguiram dominar esse sistema. Deixe-me dar um exemplo por meio de um experimento clássico feito na Universidade de Stanford. Os pesquisadores escolheram crianças em uma creche que gostavam de desenhar e começaram a dar recompensas a elas para cada desenho que faziam. Então, depois de um tempo, eles pararam de recompensar as crianças e o que descobriram foi que agora as crianças tinham uma tendência muito menor de desenhar por conta própria. Ou seja, as crianças que antes gostavam de desenhar, sem receber nada em troca, apenas gostavam de desenhar, agora estavam desmotivadas para fazer o que tanto gostavam. A recompensa acabou com a motivação e o prazer que as crianças tinham em desenhar. Se só nos recompensarmos ao final de uma atividade, a tendência natural do cérebro é diminuir gradativamente o prazer que sentimos por concluir essa ação. Pode parecer contraintuitivo, mas é assim que os circuitos dopaminérgicos funcionam. Quando você recebe uma recompensa no final de uma atividade, ocorre um pico de dopamina. Cada vez que você obtém uma alta dose de dopamina, surge um problema, que é a mudança da linha base do prazer. Significa que você sentirá menos prazer por concluir a atividade. E para sentir aquela quantidade de prazer que você sentia inicialmente, será necessária uma dose maior ainda de dopamina. Quanto mais picos de dopamina uma pessoa produz, mais a linha base do prazer reduz gradativamente. Menos prazer, menos motivação, menos vontade. Isso não significa que todas as recompensas são ruins, mas serve para entendermos como o nosso cérebro entende que uma determinada atividade é algo chato e não vale a pena. Por isso, não temos vontade de fazer. Para quebrar tudo isso, precisamos mudar a nossa forma de pensar para o que é conhecido na neurociência como mentalidade de crescimento. Na mentalidade de crescimento, o objetivo não é chegar no final, e sim o esforço em si. Isso muda todos os seus circuitos neurais dopaminérgicos. Foi observado que crianças que têm a mentalidade de crescimento têm um desempenho muito acima das outras, porque estão focadas no esforço em si, no caminho, e não somente no destino. E qualquer pessoa consegue aprender a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Mudar a sua forma de pensar é difícil, mas não é impossível. Para ativar esse mecanismo, você tem que dizer a si mesmo que esse grande esforço que você está fazendo é prazeroso, mesmo que você esteja em um estado de dor física. A neurociência descobriu que é possível liberar pequenas doses de dopamina através do esforço, do atrito, do processo em si. E essas pequenas doses não alteram a sua linha base do prazer. Sendo assim, é muito mais saudável a longo prazo manter essas doses de dopamina durante a atividade em si, porque daqui a 5 ou 10 anos,
o prazer sentido será o mesmo e não vai precisar de doses cada vez maiores de dopamina. Esse é o ápice da capacidade humana, acessar a dopamina durante o esforço. Por mais doloroso que seja, porque a dopamina tem propriedades incríveis de aumentar a quantidade de energia no nosso corpo e na nossa mente, porque ela está associada a alguns componentes da adrenalina. Não é fácil dizer que a parte boa é o esforço, porque ela é a parte dolorosa. O caminho para encontrar a recompensa dentro do esforço, ou seja, para liberar pequenas doses de dopamina durante a atividade, é repetir várias vezes para si mesmo. E esse é o esforço bom. É repetir que a dor que está sentindo lhe fará melhor, que você gosta dela. Isso mudará a forma como os seus circuitos dopaminérgicos funcionam. Isso transforma o esforço em dopamina. Então, nos momentos de gasto de energia mais intensos, você começa a repetir que você escolheu fazer aquilo e que está fazendo isso porque ama. Eu sei que isso soa como mentir para si mesmo. E, na verdade, é exatamente isso que você fará. O seu cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. E vamos usar isso como um artifício para mudar a forma como o seu organismo libera dopamina. Minta para si mesmo com o objetivo de melhorar a sua disciplina e a sua motivação. Minta com o objetivo de ser uma pessoa melhor. Quem aprende a desfrutar do processo consegue dominar os circuitos de dopamina e se torna uma pessoa imparável. É impossível competir com uma pessoa imparável. Com certeza você conhece alguém assim. Um bom exemplo disso são os atletas de elite. Muitos deles treinam por décadas para atingirem uma vitória. Isso só é possível porque eles aprendem a gostar do processo, liberando pequenas doses de dopamina durante o desgaste sofrido nos treinos ao longo dos anos. Já imaginou se um atleta tivesse que depender de altas doses de dopamina para continuar tendo vontade de treinar? Ele teria que ganhar uma competição todo mês. E a gente sabe que não é assim que funciona. Os atletas dominam o sistema de dopamina. Outro exemplo muito comum é quando você resolve fazer uma dieta para perder 5 quilos e depois de atingir essa meta, acaba abandonando a dieta e recupera os 5 quilos perdidos. Isso acontece porque você não liberou dopamina durante o processo de emagrecimento. E é exatamente isso que grandes referências dessa área explicam. E no longo prazo, você só vai conseguir mudar os hábitos alimentares se aprender a desfrutar da comida saudável. Isso significa substituir o prazer sentido no sabor da comida pelo prazer de comer algo saudável, que vai fazer bem para o seu organismo. Tudo passa pelo controle do sistema dopaminérgico. E sem dúvidas, esse é um dos aspectos mais poderosos da biologia humana. Não aumente a dopamina antes de se envolver em um esforço, nem aumente depois do esforço. O segredo é aumentar a dopamina durante o esforço em si.